Gostaria de compartilhar com todos vocês uma palavra de edificação. Salmo 103, versículo 3 ao 5. Neste texto sagrado, a palavra de Deus diz que é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, e quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, e quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. A águia aqui é um símbolo de vida longa e renovada. O nosso Deus renova as nossas forças, tanto física como espirituais. Ele renova os nossos dias como dantes. Exemplo da renovação da águia. Em Salmo 103, versículo 5, o salmista diz que a nossa mocidade se renova como águia. E em Isaías 40, versículo 31, o profeta Isaías escreve: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Em Jó 39, versículo 27 ao 29, a Bíblia descreve a inteligência da águia em construir o seu ninho em lugares altos e seguros, e exalta a sua visão extraordinária. Exemplo da renovação da águia. A águia é a ave que possui mais longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos. Então, preste bem atenção. Aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Trazendo para os dias de hoje, nós também, muitas das vezes em nossas vidas, há momento em que precisamos tomar algumas decisões para que possamos viver um novo de Deus. E enquanto não tomamos a decisão, nós corremos um certo risco. A águia aqui, ela tem que tomar uma decisão para vir um renovo sobre a vida dela. Aos 40 anos. Ela está com as unhas compridas e flexíveis. Não consegue mais agarrar as suas presas das quais se alimentam. O bico alongado, pontiagudo, se curva, ó. Você vai vendo, que com o passar do tempo, ela vai passando por essa dificuldade. Então, apontando contra o seu peito estão as asas, envelhecidas, pesadas, em função da grossura das penas. E voar já é tão difícil. Então, ela tem que tomar uma decisão. Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar o dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias. Sempre quando você toma uma decisão, você sabe que não vai ser fácil, mas você precisa aguentar firme.
E esse processo consiste em voar para o alto. Voar para o alto. Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Né? Aqui a águia ela voa para o alto, para uma montanha, e ela se recolhe em um ninho próximo a um paredão onde ela não necessite de voar. Então, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E só 5 meses depois sai o formoso voo de renovação para viver, então, mais 30 anos. Nós precisamos tomar uma decisão. A renovação do crente águia. Assim como a águia, o cristão também precisa de renovação. Há épocas em que nós tornamos frios, apáticos, insuportáveis em casa, na igreja, no trabalho e nas demais atividades sociais. Essa é a realidade. Se você olhar para dentro de você, você vai ver que eu não estou falando nenhuma lorota. E aonde vemos que precisamos de passar por um renovo em Cristo Jesus. E para este renovo você precisa tomar uma decisão. Já não se alimentamos da palavra como os fazia antes. E precisamos gentilmente de uma reciclagem espiritual, passar por um renovo do espírito. E você vê que é um processo longo e muitas das vezes dolorido quando nós tomamos algumas decisões em nossas vidas, porque você às vezes tem que abrir mão de algumas coisas para passar por esse renovo. Justamente as coisas que te impedem de viver as promessas do Senhor e que te fazem, muitas das vezes, infeliz, como você já tem tido experiência. Então você tem que abrir mão. Às vezes o que Deus pede não é muito. Ele pede que você abra mão de coisas, muitas das vezes, que tem te prejudicado e te levado a situação precária. Eu não preciso nem aqui citar, porque se você olhar para a sua vida, você vai ver as decisões que você já tomou e que te levou para o fundo do poço. Ir para o fundo do poço, por permissão de Deus, é uma coisa. Agora, pela nossa vontade, não é fácil. Aí é onde que você tem que olhar para dentro de você, ver onde você errou e prosseguir pedindo a Deus o renovo para a sua vida. Ontem mesmo eu estava falando o seguinte, que já aconteceu muitas coisas ruins na minha vida, eu tinha tudo para não dar certo. Mas entre as coisas ruins que aconteceu, eu extraí coisas boas. Mas como extrair coisas boas de coisas ruins? Posso, sim. Olhar para essas coisas ruins que já aconteceram e vou fazer diferente para que aconteça o melhor e viver as promessas do Senhor para a minha vida. Mas para isso, muitas das vezes, precisamos também tomar uma decisão em nossas vidas. Esse é o melhor momento para fazer uma autoavaliação de nossa vida e nos submeter a um processo de renovação espiritual. Aí você tem que fazer o quê? Devemos nos humilhar na presença do Senhor, como diz em Tiago 4:10. E só assim as pessoas notarão que estamos diferentes. Porque quando você passa
realmente por um renovo real, genuíno, as pessoas veem, você mudou, você está diferente. E as coisas começam a fluir na sua vida. Mas é preciso tomar uma decisão. Que nem a águia. A águia tem duas alternativas. Morrer ou enfrentar o dolorido processo de renovação. Porque a verdade é para ser dita, quando você busca uma renovação em sua vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você não vai estar fazendo mais a sua vontade, você vai ter que deixar Deus no controle de todas as coisas, mas pode ter certeza de uma coisa, por mais que seja doloroso, lá na frente você vai ter êxito, você vai viver momentos que você nunca viveu em sua vida, porque Deus é fiel, Ele cuida dos seus. Precisamos renovar o nosso apetite da palavra, como diz em Jeremias 15:16, renovar. Como está o seu apetite pela palavra? Em Romanos capítulo 13, versículo 14, nos despojamos do velho homem e nos renovamos do novo homem, conforme Paulo descreve em Efésios 4, 22 ao 24. Então você que despojando do velho homem, aqui está falando o quê? De renovo, decisão que você muitas das vezes precisa tomar. Quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. É criado em verdadeira justiça e em santidade. Renovo. Lamentação capítulo 5, 21, o profeta Jeremias orou também por renovação espiritual, dizendo: convertei-nos, Senhor, a ti, e nos convertemos e renova os nossos dias como dantes. Então, como a águia, também nós temos duas opções: buscar o renovo ou não. Mas quando você busca o renovo para a sua vida, você vai viver coisas maravilhosas do Espírito. Não será fácil, porque vai vir alguns obstáculos, vai vir alguns desafios, como a águia, ela para passar por um renovo, ela passou por um processo doloroso, o seu bico caiu, as suas unhas, caiu as suas penas, mas depois que veio o renovo, então, veio aquele voo maravilhoso. Assim também acontece na vida do crente. Quem sabe você quer voar, mas o seu bico está velho. As suas unhas não tem mais garra. E você precisa passar, então, pelo renovo do Espírito. Mas você precisa, então, fazer o quê? Tomar uma decisão. Eu quero ser renovado. Eu não quero mais viver a essa situação. Há momentos de nossas vidas que nós precisamos. O crente precisa de um renovo. Como eu disse, né, eu estava dizendo aqui, há épocas em que nos tornamos frios, apáticos e insuportáveis em casa, na igreja, no trabalho e nas demais atividades sociais. E precisamos de um renovo. E aí você faça a sua escolha. E que você possa dar lugar ao Espírito Santo. Com certeza você vai ter êxito nessa situação. Busque o renovo genuíno do Espírito Santo. Viva as promessas do Senhor. Conclusão. Aprendemos, por meio da palavra de Deus, que o Senhor está pronto para nos renovar, tanto em nossas forças físicas, como também espirituais. O Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, versículo 29. Mas você precisa tomar uma decisão. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.